os desafios do ano letivo 2024-2025. Na segunda parte, isto é, a partir das 11 horas e 30 minutos, vamos falar da qualidade do ensino em Angola. Uma questão que tem sido abordado muitas vezes de forma dispersa, avulsa, às vezes periférica, mas nunca houve nos últimos tempos um fórum que congregasse o Estado e todos os parceiros para se refletir sobre a educação em Angola, desde a educação pré-escolar até ao ensino superior. O nosso painel de convidados vai estando a constituir-se. Já está connosco o professor reformado, apaixonado pela educação, Vítor Barbosa. Bom dia e bem-vindo mais uma vez à MFM. Muito bom dia. Bom dia, Carlos Fernandes. Bom dia, técnicos da MFM que tornam possível este debate. Bom dia, Carlos Rosado. E um bom dia especial a todos aqueles que nos ouvem com atenção. Bom dia, Carlos Rosado de Carvalho, o nosso analista para questões económicas, que tem o programa diário Economia Sem Macas, que no indicativo tem aquela frase já emblemática: o nosso problema é a saúde e é a educação. Bom dia, Carlos. Bom dia, Alves. Bom dia, colegas de painel, que está e os que vêm. E bom dia, ouvintes. Muito bem, os que vêm estão a chegar. Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes de Angola, está aí a chegar. Amílcar de Armando, do Simprof, professor residente na cidade de Caxito, província do Bengos, também está aí a chegar. Para a segunda parte vamos contar com os especialistas, o professor Miguel Filho e também o doutor Chocolate Brás, ainda a professora Cláudia Matoso e também o nosso analista residente, o jurista Joaquim Jaime. Para pontapé de saída, vamos recordar as declarações do presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, na última quinta-feira, durante a conferência de imprensa, em que o movimento faz uma radiografia dramática da situação em que o ano letivo 2024-2025 tem início. O que nós constatamos é uma situação muito triste, escolas completamente abandonadas. Muitas delas não se pode dar algum nome de escola, são escombros. Os quartos de banhos inoperantes, as crianças continuam a fazer necessidade no corredor, em baldes e às vezes fora do recinto escolar, porque alguns quartos de banho estão encerrados. Constatamos também o número excessivo de crianças fora do sistema de ensino, por falta de capacidade do Estado em cobrir todo o espaço, todo o território nacional com escolas. Constatamos também o que muitas escolas têm estado a fazer, que é cobrar para acesso ao ensino. Há muitas escolas que têm estado a cobrar altas somas de valores para cobrar o ensino, numa total inoperância ou incapacidade de expensão por parte do Ministério da Educação. O Departamento de Expensão tem estado muito distante, ou tem sido incapaz de travar, né, nesse processo todo. E o que é mais grave, que nos deixou indignados e revoltados, é o facto de que algumas escolas, sob orientação superior, não sei de quem, estarem a retirar alunos do primeiro ciclo da sala de aula por falta de livros. E isso nos indignou pelo facto de que a lei diz que da primeira à sexta classe, a responsabilidade do livro, ter todo o material didático é do Estado. Então o Estado que tem que dar os livros não dá, quem está a dar orientação para que as crianças saiam fora, sejam retiradas da sala de aula. E nós pressionamos o diretor das escolas, não dizem quem é, então nós decidimos, né, dar um ultimato. Estamos agora a ver aqui a data dos nossos protestos, para primeiro exigir do Ministério da Educação que não retire mais crianças da sala de aula por falta de livros. Achamos que é um insulto muito grande, porque o Ministério da Educação é que tinha que dar os livros, não dando, não tem moral de retirá-los da sala de aula, até porque os livros estão na praça a serem comercializados. E a única instituição que tem o poder, que tem a força de lei para produzir e distribuir livros é o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação não consegue explicar porque os livros estão na praça e não estão nas escolas. E para nós é um grande insulto mesmo parte do Ministério da Educação,
tem que orientar suas estruturas de base a retirar as crianças da sala de aula por falta de livros, obrigar os encarregados de educação a comprar livros quando o Estado é que deveria cobrir isso. Então, nós estamos aqui a consertar ainda as datas dos nossos protestos do Ministério da Educação para exigir livros às escolas e exigir com que as crianças não sejam retiradas da sala de aula por falta de livros. Mas os nossos protestos vão começar já esse mês. Estamos só a ver aqui agora a data, mas vamos protestar para que o Ministério da Educação dê livro às crianças e não retire a criança da sala de aula por falta de livros. Declarações de Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, na última quinta-feira, durante a conferência de imprensa em que o MEA anuncia uma série de manifestações de protesto já para os próximos dias. Carlos Rosado de Carvalho, com a lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos já em vigor, essas manifestações dos jovens estudantes do movimento poderá mostrar qual a eficácia ou quais as armadilhas dessa lei. Isto é um grande ponto de interrogação. É um teste, Charles. Eu acho que vai ser um teste à lei e vamos ver o que é que vai acontecer. As manifestações do MPLA de apoio ao líder correram todas bem, porque a polícia foi lá e protegeu os manifestantes. E, portanto, o que nós desafiamos é o seu Ministro do Interior a fazer o mesmo relativamente a estes estudantes. Porque a gente conhece o MEA. O MEA não são vândalos. Não são bem... Tem nome. Daqui a bocado vai se juntar a nós o presidente do está MEA. A caminho, está a caminho. É uma pessoa pacífica, não faz mal a ninguém. E, portanto, é a obrigação da polícia ir proteger os manifestantes. E isto está à vista de todos. Eu fiz um direto ao ponto quando estava na Zimbo, há uns 3 anos, e tu falaste, agora vamos conhecer com precisão. Não é preciso conhecer com precisão, nós conhecemos os problemas. Eu lembro-me que durante a Covid disse o seguinte: isto é uma boa oportunidade para nós fazermos um plano, de ver as escolas, de traçar um plano e dizer daqui a não sei quantos anos nós não queremos escolas sem carteiras, sem condições básicas. Justamente, é isso. E, portanto, nada se faz. Isto num país onde um presidente vai de férias num avião de 300 milhões de dólares, no avião mais luxuoso do mundo. Isto faz algum sentido? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Vítor Barbosa, a última vez que estivemos juntos foi na quinta-feira da semana passada. Foi o nosso convidado especial do programa A Última Palavra. E uma das questões que colocamos foi, afinal de contas, o que é que nós aprendemos com a Covid? Quando foi decretado o estado de emergência em março de 2020, o grande foco das autoridades foi as escolas, águas nas escolas, para que os estudantes, não é, sobretudo as crianças, pudessem ter acesso a condições para higienização das mãos e não estarem vulneráveis ao vírus da Covid-19. Afinal de contas, o investimento feito nas escolas, água nas escolas, casas de banho em condições, foi tudo por água abaixo? Foi tudo, como dizem os nossos jovens estudantes, bungle bang? A nossa aprendizagem, e mais uma vez bom dia a todos que nos ouvem, a nossa aprendizagem tem um pouco a ver com aquilo que dizia um falecido colega e amigo, João Romeu. Tive o privilégio há bocado de encontrar com um dos filhos aí embaixo. Ele dizia assim: as pessoas vão para a escola, colam os conhecimentos, assim como as mais velhas fazem quando uma criança tem soluço. Põe-se um papelzinho com saliva na testa, passado um tempo aquele papel cai. Quer dizer, é uma aprendizagem circunstancial, momentânea e que não é levada para a vida, não é levada para a nossa ação concreta. E Covid mostrou que temos que ter consciência que somos interdependentes, que pequenos problemas que afetam uns tornam-se grandes e chegam a nós. Penso que deveríamos olhar seriamente para as escolas e agora estou-me a recordar que dia 19 Paulo Freire fazia 102 anos e ele fala muito da pedagogia da indignação. Foi aquilo que o Teixeira disse. As pessoas estão indignadas. Agora, devíamos mudar de maneira de tratar destes assuntos, que são assuntos que, direto ou indiretamente, afetam a todos nós. Devia haver uma resposta imediata, pública, sobre o que se está a passar,
o que é que se vai fazer para, no mínimo, mitigar essa situação, porque é o futuro que está em causa, em risco. É verdade, é o futuro de Angola e dos angolanos que está em causa. Francisco Teixeira, presidente do BEA, está a caminho, falou connosco ao telefone quando eram 9 horas e 30 minutos, a fazer a transição de um azul e branco para outro. Talvez com um Cupapata pudesse chegar mais cedo, mas está seguramente a caminho. Quem está também a caminho é o representante do Simprof, Amílcar de Armando, é professor, estará a vir da vizinha província do Bengo e são representantes de duas instituições, o Movimento dos Estudantes Angolanos e o Sindicato dos Professores, que mais diretamente enfrentam esses problemas das condições atuais em que tem início o ano letivo 2024-2025. Quem já se junta a nós é o analista MFM, o jurista Joaquim Jaime. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Alves. Bom dia aqui, Vossas Excelências, senhores professores. Bom dia aos nossos radiovintes, à nossa equipa técnica. O ano letivo 2024-2025 já começou com problemas multiplicados por 1000, para não dizer por milhões. O que é que se passa efetivamente, Joaquim Jaime? Alves, o que se passa é que nós temos 2 setores na nossa administração pública. Um já começa a receber investimentos e o outro ainda não. 2 setores em que a nossa classe dirigente descobriu já na década de 90 que podiam ser transformados em oportunidade de negócio: saúde e educação. Viu-se na saúde um produto comercializável e fez com que os investimentos da saúde começassem a decair, de modo que a qualidade de vida das pessoas, dependendo da saúde, era proporcional à sua capacidade aquisitiva. E o mesmo aconteceu com a saúde, com a educação, melhor. A educação foi considerada um produto, retirou-se da categoria de direitos. Hoje é um direito apenas na perspectiva formal, porque alguém decidiu encarar a educação como uma oportunidade para empreender. E por conta disso fragilizou a educação, de modo a que a iniciativa privada pudesse ser encarada como a solução para que esse nosso direito humano, esse nosso direito fundamental pudesse ser exercido. A saúde já começa a ver outro rumo, mas a educação não. Mas aqui vamos dizer que os investimentos que são feitos nos diversos departamentos ministeriais também têm que ver com a visão que o titular do departamento tem sobre o seu setor. E nós, parece-me, já disse aqui na rádio, enquanto cidadão e no exercício desse meu direito e que tenho esse compromisso constitucional de participar de modo direto ou indireto na vida daqui da nossa sociedade, eu não me sinto bem representado pela atual titular do Ministério da Educação. E a propósito, Joaquim Jaime, convém recordar o ato oficial de abertura do ano letivo 2024-2025, que teve lugar na cidade do Uís e foi presidido pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, que tinha sido até recentemente a Ministra do Ensino Superior. No ato em referência esteve também presente, naturalmente, a Ministra da Educação, Luísa Grilo, e aqui palavras enfáticas da Ministra de Estado para a Área Social, na altura da abertura do ano letivo, em que ela dizia que o Executivo, através de vários programas estruturantes, vem trabalhando na expansão da rede escolar e no aumento do número de alunos no sistema de educação e ensino para responder às necessidades e anseios nacionais. E diz mais, ela diz que é através da educação que formamos cidadãos mais conscientes, críticos e mais preparados para enfrentarem os desafios do mundo contemporâneo. Com estas condições atuais e com o sistema vigente, é possível formarmos cidadãos mais conscientes, críticos e mais preparados para enfrentarem os desafios do mundo contemporâneo? Joaquim Jaime. Sim, as palavras da senhora ministra são mera enunciação discursiva, politicamente correta. É aquilo que se esperava de alguém na posição dela. E ela como teatralizou a situação, disse aquilo que se esperava dela. E porque as suas palavras não correspondem às ações do dia a dia na gestão desse departamento ministerial. A educação, e o Carlos no seu Semaca diz, o nosso problema é a educação. A educação é o elemento diferenciador de desenvolvimento de qualquer sociedade.
A educação é aquele direito que permite o nivelamento da sociedade, a partir do qual qualquer sujeito em qualquer nação tem o direito de sonhar. Com a forma como nós estamos a gerir a nossa educação, não posso aceitar que Luanda tenha mais colégios do que escolas públicas. Essa realidade vem dizer que a educação deixou de ser um direito, é um serviço, é um produto, é um bem que está acessível à dimensão do bolso de qualquer um. É um negócio. É um negócio e por amor de Deus, alguém exonera aquela senhora para ver se as coisas mudem. A educação, desculpa só. Não é a senhora, não tem culpa. Deixa-me só concluir. Quem manda no país não é a senhora. Não, deixa-me só concluir. A gestão dos departamentos ministeriais está diretamente relacionada ao empenho, à forma como cada ministro se dedica ao seu trabalho. Se o presidente da República não está a dar o apoio necessário para que a educação seja aquilo que a ministra sonhou, por favor, então coloque o cargo à disposição. Mas o que a ministra sonhou? Ou então o presidente que chame, como fez com os bancos, chamou os bancos a perguntar o que é que estava mal. Porque o presidente não chama os professores, o movimento estudantil, a perguntar o que é que se passa com a educação? Ele já disse por 2 ocasiões, a educação não tem qualidade. Por 2 ocasiões, ele disse que a educação não tinha qualidade. Agora, se ele não está a dar o apoio necessário, a senhora que tenha coragem de se demitir. Aqui algumas expressões estão a ser utilizadas. O presidente dar o apoio necessário. O presidente não dá apoio a nenhum ministro. O presidente tem um programa do governo que ele lidera e tem ministros que executam. Se executam bem ou mal, vamos aqui avaliar. Já estão presentes. São uma coisinha muito simples. É que nós continuamos a fazer as coisas da mesma maneira como fomos fazendo até agora. Estamos à espera de resultados diferentes. Como é que eu já ouvi falar, sei lá quantas vezes, de reforma do Estado? Toda a gente ouve publicamente que as escolas do ensino primário são da responsabilidade dos municípios, as escolas do ensino secundário da província e depois os institutos do Ministério. Se é assim, tem que haver evidências de que está a ser assim na prática e chamar-se a responsabilidade de cada um. Por outro lado, é preciso ter o cuidado de se saber claramente quais são os recursos com que essas pessoas se vão cozer para pôr a funcionar esse barco, que é um elevador social, como dizia o Jaime por outras palavras, que é a educação. Mas é preciso que nos prestem contas. Nós não somos meros receptores de serviços. Precisamos de políticas públicas em que nós participamos. Aliás, as políticas, e repreendeu-me há dias. Posso dar números, repreendeu-me há dias, Carlos Rosado, só um minutinho. Há dias fui repreendido por uma ilustre professora, também amiga deste programa, em que disse: Alves Fernandes, cuidado, quando você diz no seu programa políticas públicas, não é verdade. Nós estamos em presença de políticas do governo, porque políticas públicas deviam ter a participação de todos os setores da sociedade na sua elaboração. Quando são políticas ou programas do governo depositados sobre a sociedade, são apenas políticas governamentais. Carlos, muito rapidamente os números, porque já estão presentes os representantes do MEA e também do Simprof. Só dizer, o Unicef fez a semana passada um balanço do OGE e dos gastos com saúde, educação, género e essas coisas. Eu vou ler o que eles dizem. Angola apresenta um desempenho educacional consideravelmente abaixo do ideal, sendo classificado como o pior, eu repito, como o pior desempenho entre as economias comparadas. E o Jaime atribui culpa à Ministra da Educação. Como é que isto é possível? Então, afinal, quem é que faz o orçamento? Quem é que manda no país? Quem é que faz o orçamento? Quem é que chama os bancos, os banqueiros? Quem é que fala da agricultura? Eu nunca vi o presidente chamar a educação para conversar quando a educação é o principal problema do país. Deixa-me lá ver, entre países que gastam com a educação. Percentagem do OGE. África do Sul, 22,6%. Moçambique, 14%. Cabo Verde, 10,7%. Gana, 10,4%. Angola, 6,4%. Isto é uma vergonha. Devia de nos envergonhar a todos. Muito bem. Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, muito bom dia e bem-vindo ao Estado da Nação. Bom dia ao Fernandes, bom dia a todos os colegas do painel e bom dia a todos os ouvintes. Amílcar de Armando, professor, membro efetivo do Simprof, bom dia e muito obrigado por ter acedido ao nosso convite.
Bom dia, Alves Fernandes, bom dia aos colegas aqui do painel e estendo a saudação aos ouvintes. E antes, pedir desculpas pelo atraso. Sábado é complicado, devíamos estar todos envolvidos nas compras semanais e noutras atividades, sobretudo para vocês, professores, que estão no ano letivo que inicia de forma algo tumultuosa. Francisco Teixeira, nós abrimos o programa de hoje com as suas declarações do outro dia, na última quinta-feira, durante a conferência de imprensa, em que traça uma radiografia dramática, trágica, das condições atuais em que o ano letivo tem início. De um modo geral, além das questões de que já falou, a falta de livros para o ensino primário, as condições inaceitáveis, humanamente condenáveis em que se encontram as casas de banho das nossas escolas públicas, quais são os grandes problemas com que vocês, estudantes, se debatem no início de mais um ano letivo? Segunda vez, muito bom dia. Eu penso que nós já não falamos de escolas, né? Boa parte do que nós temos hoje são escombros, né? São paredes, são locais abandonados. Não temos como chamar escola. E, por incrível que pareça, boa parte das escolas não tem livro de ponto até agora. O Estado não deu livro de ponto. Não tem giz. Giz? Um simples giz? Um simples giz não tem. As escolas não têm giz? Não tem giz. E nós passamos em várias escolas que os professores continuam a passar as tarefas no caderno, porque até agora as administrações municipais não fizeram chegar giz. Os problemas dos quadros, ainda há escolas, muitas delas, como a 3032, que tem salas que os professores continuam a escrever na parede. Temos também fotografias e relatos da Willa, Cunene, em que as pessoas continuam a escrever na parede. As 19 mil salas de aulas, que debaixo de árvores, elas continuam, porque o Estado não construiu escolas suficientes. Só para termos uma ideia, segundo o discurso do governador de Luanda, no arranque do ano letivo, ele dizia que Luanda precisa de 600 escolas públicas para tirar mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino. São 600 escolas públicas. Luanda hoje conta com 544 escolas públicas, conta 3 mil colégios. Então nós estamos aqui perante uma desigualdade muito grande. Nós não conseguimos entender o Ministério pisca à direita, entra à esquerda. Nós estamos a exigir hoje do Ministério livros. Penso que nós não deveríamos andar atrás do Ministério, mendigar que o Ministério criasse condições para dar livros, para dar carteiras. Hoje do ano passado falava em 4 mil milhões para cobrir as carteiras, cerca de 3 mil milhões para cobrir os livros, mas infelizmente até agora esses livros não foram dados. A Lei de Base da Educação, no artigo 11, ele diz o seguinte: a gratuidade do sistema de educação de ensino traduz-se na isenção de qualquer pagamento para as inscrições, assistência às aulas, material escolar de apoio social para todos os alunos que frequentam o ensino primário nas instituições públicas e de ensino. O ponto 2 diz: sem prejuízo no disposto do número anterior, o Estado deve criar condições para que os alunos que frequentam o ensino primário nas instituições públicas e privadas tenham acesso à escola em regime de gratuidade. Ponto 3, que é o último, ele diz: o Estado deve garantir e promover as condições necessárias para tornar gratuito a frequência nas classes de iniciação até o primeiro ciclo do ensino secundário, bem como transporte, saúde e merenda escolar nas instituições do Estado. Quer dizer, são direitos nossos conseguidos. Está na lei de base da educação, no artigo 11. Direito que nós, durante muito tempo, lutamos. Né? Aqui o Dr. Vítor Barbosa esteve envolvido nessas lutas, o presidente Fuca Muzemba, o presidente Miguel Quimbenz, aquela toda a nossa geração do MEIA que fundaram a organização, são nossos direitos adquiridos, que hoje o Estado vai espisoteando, vai violando, né? Escancaradamente a lei que eles próprios criaram. Nós estamos a pedir livros para as crianças. Meus senhores, caros convidados e estimados ouvintes, há um facto que nós queremos também partilhar convosco. Há coisa de 15 dias, pouco mais do que 15 dias, 2 semanas, nós, MFM, endereçamos uma carta à senhora Ministra da Educação a solicitar que ela enviasse 2 técnicos ou responsáveis do Ministério para participarem dos nossos programas. E as respostas que obtivemos de um telefonema feito por uma funcionária do gabinete da senhora Ministra, não vou aqui revelar o nome da funcionária porque ela foi apenas mensageira da senhora Ministra Luísa Grilo, é que o Ministério da Educação não tem
técnico disponível para vir à MFM participar das nossas entrevistas, dos nossos debates. Um Ministério com várias direções nacionais, vários departamentos, com o Gabinete Provincial de Educação de Luanda, não tinha, pelo menos há 15, 20 dias, um técnico. E nós até pedimos 2 para 2 especialidades ou 2 áreas distintas. Portanto, torna-se complicado também perceber qual é a visão do Executivo, do Governo e, em particular, do Ministério da Educação sobre esses problemas reais e as formas que o Governo vai adotar para os superar. Amílcar de Armando, professor e membro do SIMPROF. De que está a servir então o PIME, Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, que contempla a construção de escolas em todo o país? Alves, muito obrigado. Eu vou começar antes fazer aqui uma abordagem sobre as preocupações que se refere à temática aqui do ano letivo, não é? 2024 e 2025. O SIMPROF tem estado preocupado porque todos os anos há uma redução nos acessos, né, às matrículas novas. Porque volta e meia, ao nível do governo, ninguém, mesmo o governo central, né, o Ministério da Educação, os governos provinciais e administrações municipais não conseguem dizer nunca quantos alunos não conseguem entrar. Elas apenas conseguem dizer quantos alunos foram matriculados. Mas há um dado oficial que já podemos aqui partilhar, isso é oficial mesmo. Nós estamos a ter uma regressão. Nos últimos 3 anos, por exemplo, no ano letivo 2021-2022, houveram 12 mil alunos matriculados. 12 milhões. 12 milhões, queria dizer. No ano letivo 2023-2024, houve um registro de 11 milhões, reduziu 1 milhão. Este ano, 2024-2025, já o registro passa para 9 milhões 900 mil alunos. Ou seja, continuamos a regredir em 3 anos. Qual é a razão principal? É claro que o Ministério tem uma explicação a dar. Diz, não, é por conta do reagrupamento das escolas. Portanto, a nível do país está a haver reagrupamento O que quer dizer das escolas. reagrupamento das escolas? Ou seja, havia contando de que aqui em Angola considera-se uma escola pelo menos a partir de 7 salas de aulas. O que é que tem estado a acontecer? Havia salas de aulas dispersas em várias localidades e estão a ser agrupadas. Mas quando se agrupam as escolas, o que é que acontece? As salas de aulas não deixam de existir. É apenas uma condensação, as salas estão lá. O que está a acontecer é que não está a haver um conjunto de construção de salas de aulas que permitam um acesso, tendo em conta o crescimento da nossa população. Vamos lá ver. Isso também é oficial, é um estudo do próprio Ministério da Educação. Nós precisamos todos os anos construir pelo menos entre 1.500 a 2.000 escolas todos os anos para fazer face ao crescimento da população, que está cifrado em 3%. No caso do BIE, por exemplo, é 3,5%, segundo estatísticas do INE. Vamos lá voltar àquela ideia que eu dizia. Repare, se nós precisamos construir pelo menos 2.000 escolas, vamos baixar para 1.500 escolas todos os anos. Em 2000, vamos ver os 3 últimos anos letivos, o que é que aconteceu? 2022, ano letivo 2022-2023, em Angola foram construídas 640 escolas públicas. 2023-2024 foram construídas 300 escolas. Para este ano letivo, 2024-2025, 80 escolas. Estamos a falar em 3 anos, apenas foram construídas 1.020 escolas, quando a rácio daquilo que está calculado devia ser pelo menos 6.000 escolas. Mas portanto, eu queria clarificar essa questão abordando o problema a montante. Sim. O Amílcar falou do crescimento da população. Sendo a educação uma tarefa que não se resume às competências e atribuições do Ministério da Educação, temos que ver também que o Governo, nas suas políticas públicas, ou que deveriam ser públicas, deveria ter em conta também a gestão do crescimento da população. Porque não há orçamento em parte alguma deste planeta que contemple a construção de 2.000 novas escolas todos os anos. Eu queria esta pergunta, não é só para si, Amílcar de Armando, para todos os intervenientes. De que forma, meus senhores, acham que o Governo deveria
encarar, equacionar o problema do crescimento da população, tendo em conta as limitações orçamentais que fazem com que não seja possível ter mais escolas disponíveis. Alves, desculpa, peço desculpa, mas eu aqui é gostava. possível. Permita-me. O problema é prioridades. Permita-me aqui Sim, fazer vamos essa. fazer o seguinte, nós temos os 2 temas, vamos esgotar esse tema dentro de mais ou menos 1 hora, Ok. então vamos ser o mais sucintos possível. Não, responder à Sim, questão sim. que colocou. Pois essa O Alves disse essa que em nenhuma dicotomia parte do que mundo é possível construir isto. Não, é possível sim. O problema está nas prioridades que o Estado angolano estabelece para com a educação. Se nós olharmos para o orçamento do ano passado, que deviam ser 6,5%, não é possível. Mas se olharmos no orçamento, por exemplo, da África do Sul, e até para o PIB, porque a África do Sul já não fala só do orçamento geral do Estado, fala do PIB, que chega perto de 4,1% para a educação e investigação científica. E nós aqui... 4,1% Sim, do PIB. Do PIB. Estamos a falar de um PIB. Aqui o Carlos conhece, que é economista, pode aflorar isto. O que estamos a dizer é o seguinte. Se houver um investimento adequado para a educação, é possível, porque estamos a falar de um país com 30 milhões de habitantes, porque senão estaríamos a dizer que a Finlândia, que Cuba, que é um país extremamente pobre, não é verdade, estabelece como prioridade a educação, e nós não temos em Cuba crianças fora do sistema de educação. Por quê? Porque são construídas escolas ao nível do crescimento da população. Se quisermos culpar o crescimento da população, essa é outra coisa. O que devemos aqui dizer é que não se estabeleceu até agora, e em nosso entendimento, em Angola, não se estabeleceu a educação como uma verdadeira prioridade. Carlos, Posso dizer sim, mas Carlos, vamos ter cuidado mesmo com o tempo. 1 minuto e meio, dois. Só complementar o que ele está a dizer relativamente ao PIB. Eu dei relativamente ao OEG. Hoje é, sim. Relativamente ao PIB, África do Sul, 6,4% do PIB. Não é os 4. 4,4%. Moçambique, não, 6,4% África do Sul. Portanto, dados de 2024. Moçambique, 5,2%. Cabo Verde, 3,5%. Gana é o que se aproxima mais de nós, 2,2%. Angola, 1,9%. Portanto, isto são as prioridades. E é o seguinte, quanto é que nós gastamos, por exemplo, com os subsídios aos combustíveis? Quanto é que nós gastamos com as Forças Armadas, com a defesa e segurança? Portanto, nós estamos a falar de prioridades, nós não estamos a falar de falta de dinheiro, nós estamos a falar de falta de prioridades. E, portanto, eu não consigo entender como é que haja tanto angolano, não é, indiferente a isto, quer dizer, que é o principal problema que nós temos. E acham que a gente não pode eliminar os subsídios aos combustíveis. Quer dizer, quando nós temos 5 milhões de crianças fora do sistema... Eu só me ponho na pele de um pai que não consegue pôr o filho na escola. Como é que esse pai fica ou essa mãe fica? Como é que é possível? Vitor Sim, mas Barbosa. é só para clarificar aqui um dado. É só para clarificar um dado. Sim. Este dado de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino Está por baixo. é de 2017. Sim, eu É de tenho 2017, aqui portanto, como... e se nós olharmos para o último dado do Unicef, está a falar de quê? De 22% de crianças fora do sistema de ensino. Se nós fizermos a extrapolação dos dados a partir de 2027 e pensando naquilo que pode ser crescimento, atualmente podemos estar a falar de cerca de 10 a 12 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Se fizermos cálculos muito simples, sem uma estatística muito rigorosa. Vamos ver se o censo, dentro de 6 meses, como nos foi prometido, os resultados, possa trazer mais luz, mas de facto 5 milhões de crianças fora da escola é um dado de 2017. Isso é Vítor oficial. Barbosa. Sim, eu gostaria de acrescer. Vamos respeitar os 2 minutos, ok? Estabelecer as prioridades é fundamental. E olhando para a prioridade, nós vemos, se olharmos para Luanda, e vamos ver coisas que dão a entender que Angola é um país com riqueza, não é? Entre aspas, ocupa um poder para comprar, para construir edifícios. Se nós olharmos para aquilo que é hoje as atividades que vão acontecendo em reuniões, fazia-se nas salas de reuniões de ministérios, faz-se em hotéis a custos mais elevados. Eu quero aqui chegar à qualidade da despesa. O tipo de escolas que nós temos, não podemos ter escolas boas, escolas, não apenas salas de aulas, a custar menos dinheiro do que aquilo que custa. Não podemos discutir como produzir os livros a custos mais baixos. Se nós não fizermos essa reflexão a partir do local,
nós vamos continuar a dizer que não há dinheiro para a educação. E, na verdade, ainda não há esclarecimentos de que o orçamento de Estado não pode ser reorganizado de forma a alocar efetivamente maior valor nos dois setores que o Carlos Rosado tem advogado e bem, educação e saúde. Muito bem. Francisco Teixeira, há outro problema muito sério também. Estamos aqui a ver o número de crianças e adolescentes que ficam fora da escola todos os anos. Mas há o caso do abandono escolar. Devido às condições nas escolas e das escolas, assim como as condições sociais da maior parte dos agregados familiares, a desistência, o abandono escolar também tem apresentado todos os anos números alarmantes, não é? Fernandes, nós estamos aqui na MFM, a MFM nos dá café, né? Nos dá água e nós não vamos ficar aqui o dia todo. Então como é que você coloca a criança das 7 da manhã até 12 horas sem água? Sem um copo sem merenda? Quando ele tem direito por lei, ele não aguenta a fome. Ele, além de não absorver conhecimento, ele depois, no meio do caminho, ele já não vê a escola como interessa. A nossa escola hoje não é chamativa, ela não é apaixonante. E está-se a criar condições para que ela seja essa escola má. Porque o Estado vai degradando a educação. Vai para o Instituto Politécnico da Vida Pacífica, construído recentemente. Por falta de investimento, aquela escola é o símbolo de que a doutora Maria dizia da dispensão, não vai ver as escolas. O Politécnico do Sangue vai caindo aos poucos. Quer dizer, salas completamente... Quer dizer, é desagradável ver aquilo. Nós visitamos algumas escolas do ensino primário, eu lagrimei, Alves. Crianças a fazerem necessidades no corredor, em baldes. Quarto de banhos fechados. Recordo, estamos a falar de Luanda. Há 2 anos atrás, aqui na Vila de Viana, José Peirão, acho que o doutor recorda a criança que a casa de banho estava fechada e decidiu ir pedir para que usasse a casa de banho de uma casa próxima. E foi violentada. Foi violada. Foi violada, sim. Demos essa notícia aqui. Mas isso não revolta as pessoas. As pessoas acham aquilo que é normal. Os governantes não se indignam com isso, não se revoltam. Aquela criança que foi violentada devia merecer reflexão. E aqui um paradoxo. O governo tem um programa, o chamado PAT 2, que é um programa de empoderamento e apoio à educação das raparigas. Como educar uma menina sem o básico, água potável e casa de banho nas escolas? Como educar esta criança ou esta adolescente? Deixa-me só dizer, vamos dar números, estes números são da Unicef. A Unicef fez o que é que o governo orçamentou e o que é que o governo gastou. E esse é outro problema, é outro debate. Vem agora o orçamento e nós vamos falar muito do orçamento. Mas depois não falamos da execução, que é efetivamente o que é mais importante. Melhoria da qualidade e desenvolvimento do ensino primário. O governo gastou 18% do orçamentado. Portanto, a execução... Portanto, estamos a falar disto. Programa, melhoria da qualidade e desenvolvimento do ensino primário. 18%. Desenvolvimento do ensino secundário geral. Sabes qual foi a taxa de execução? 8%. Estás a ver? Nós não só damos pouco dinheiro à educação, como, ainda por cima, gastamos muito menos do que aquilo que nós orçamentamos. Melhoria da qualidade do ensino superior, 6%. E, portanto, isto é o seguinte, eu já falei do Presidente e falo também da Assembleia Nacional. Porque a Assembleia Nacional, os senhores deputados, têm culpa nisto. Porque o orçamento, em rigor, não é do Presidente. O Presidente propõe. Quem aprova o orçamento e quem autoriza o orçamento, o governo a gastar dinheiro, o presidente a gastar dinheiro, é a Assembleia Nacional. Mas, em bom rigor, Carlos Rosado de Carvalho e caros convidados, quem aprova o orçamento e a bancada parlamentar também vê lá. Porque a UNITA, inclusive, é acusada de nunca aprovar o orçamento. Justamente. Mas, voltando ao que nos interessa, Carlos e caros convidados, Joaquim Jaime está muito calado. Estamos em presença de quê? Pura incompetência, ignorância, ou uma vontade deliberada de que os filhos dos pobres se mantenham pobres? Como diz o presidente do Lula, o indivíduo já teve o avô pobre, o pai pobre e está condenado a gerar filhos pobres. É esta a realidade angolana? Alves, estávamos aqui num debate passado com o professor Amilcar e ele deu-nos aqui um exemplo quando falamos da falta de quarto de banho nas escolas.
E os números apontam que 44% dos casos as crianças vão aliviar-se ao ar livre. E o professor Amilcar dizia que uma realidade aqui no Bengo, aluno e professor todos encontram-se no capim, cada um aliviar-se num cantinho qualquer. E nós, em Angola, infelizmente, definimos muito mal o nosso conceito de sociedade. Construímos, ao longo desses 49 anos, uma sociedade em que um determinado grupo decidiu substituir-se ao colono. Pegou ele na chibatada, correu com o colono e passou a ser ele o colono. Por isso é que num artigo do Graça Campos dizia a riqueza mudou de cor. Parece que há um grupo que decidiu que a forma de ter o controle do país, não a nível, mas a nível de interesses segregados, de famílias, de algumas pessoas, a forma de manter isso é por via da educação. Mutilar a educação, conforme o professor disse, mutila aquele elevador social. O indivíduo subiu, trepou ao topo da sociedade e retirou a escada para ninguém lá mais chegar. Como não é possível fazer isso fisicamente, vai se mutilar a educação, porque é o único instrumento por via do qual todos na sociedade conseguem materializar o sonho de ser alguém, o sonho de sair na pobreza. Aquilo que Lula da Silva dizia, que o filho da lavadeira passou a sonhar em ser advogado, em ser economista, em ser médico, algo que era literalmente proibido no Brasil, porque o processo de segregação social brasileira impedia que determinadas classes sociais pudessem avançar. Nós, se não mudarmos o rumo da educação em Angola, nós vamos construir em Angola uma sociedade igual à brasileira, em que, de um lado, estão os favelados, que estão na 5ª geração na favela, e uma sociedade parece a indiana, que o indivíduo, pelo facto de nascer numa família, está condenado a ser pobre, uma sociedade de castas. Nós, em Angola, estamos a construir esta sociedade. Estamos não, pá, eu não estou. Eu todos os dias luto contra isso. Todos os dias luto contra isso. Eu não estou a fazer isso. Eu tive a felicidade. Está a fazer tem nome. Quem está a fazer tem nome. Tem nome. Eu tive a felicidade de meu tempo, quando eu fiz o ensino primário, não tínhamos isso ainda. Nós estudávamos com o filho do ministro, com o filho de outras pessoas. Eu morava no Mártires, tinha alunos, eu tinha colegas do Alvalade, de outros sítios, jogávamos futebol juntos no bairro militar, ora no nosso Mártires, ora no bairro militar. Nós éramos as mesmas pessoas, independente. Aquele meu colega que já ia como motorista na escola, sentava na mesma carteira que eu, jogávamos futebol na mesma escola, tínhamos exatamente os mesmos professores. E quando isso acontecia, a educação tinha qualidade. Nós tínhamos merenda escolar. Tomávamos leite da Leia, da Ela naquela altura, com um pãozinho todas as manhãs. Depois de entoar o hino, íamos para a sala já com o bucho cheinho. E a educação tinha qualidade. Jaime, deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu penso que nós continuamos, o Jaime está agora a dizer, e muito bem, que a educação tinha alguma qualidade. Mas, infelizmente, quando falamos de qualidade da educação em Angola, estamos a ver com a formação feita e que avalia as chamadas competências facilmente mensuráveis. O que está a acontecer em Angola neste momento, em minha modesta opinião, revela má qualidade de educação nas pessoas que chegam a poderes de decisão. O que é que eu entendo por má qualidade de educação? É a nossa incapacidade de compreendermos que a vida humana vai para além da minha vida individual, vai para além da vida da minha família. É mais abrangente. A qualidade da educação leva-me a pensar não só no que vivo agora, ter o umbiguismo, mas pensar a médio e a longo prazo. Ora, nós, quando só respondemos a questões imediatas, temos uma atitude reativa no meio. E se eu ouvi o discurso de pensamento crítico, na verdade nós bloqueamos o desenvolvimento de pensamento crítico e poderíamos aprofundar isso noutra ocasião. Portanto, queremos falar de educação, é aquela que vai para além da escolarização. Temos que nos educarmos para viver no contexto atual e sairmos da retórica à prática em relação aos discursos que fazemos.
Vítor Barbosa, esta questão da qualidade da educação, na sua dimensão mais ampla e mais transversal, será para a segunda parte do nosso programa. Vamos insistir nas condições atuais em que o novo ano letivo tem início. Francisco Teixeira, como último recurso, já estão a pensar em manifestações de rua, de protesto, para os próximos dias. A questão que nós levantamos no início, antes de chegarem tanto o Teixeira como o Amílcar, tem a ver com o facto de estar já em vigor a lei dos crimes de vandalismo contra bens e serviços públicos. Não sei se vocês estão atentos, se durante a marcha partirem uma montra, um semáforo ou o vidro de uma viatura particular, ou particular, neste caso da polícia, podem incorrer em crimes. Já não vem aos debates. Não. Crimes com Vamos penas. perder o colega do painel. Não, mas não vir os debates é uma limitação diminuta. Crimes com penas que podem ir até 25 anos de cadeia. Estão a disciplinarem-se bem para que as marchas, as manifestações não possam. E ficarem atentos também, não é? Para que não sejam infiltrados alguns arruaceiros profissionais, para que depois as causas sejam imputadas a vocês. Mas falando a sério, Teixeira, estão atentos a essa questão? Não, nós precisamos de desafiar as leis injustas, nós precisamos de nos reposicionar, nós precisamos de lutar contra as desigualdades. Não temos outro caminho. São tantas violações que o Estado está a cometer e que nós precisamos de tomar alguma posição. Nós estamos eu não sei se a polícia vai nos prender, se vai nos agredir, mas nós queremos livros só para as crianças estudarem. Não estamos a pedir poder. Eles estão com poder, têm arma, têm tudo. Mas não estamos a falar livros só para nós estudar, livros. Eles fecharam as escolas aqui, quase todas as escolas estão em obra. As obras até agora não começaram. Você passa nas escolas, passei aqui no Quiloás, passei na comercial, não tem cimento ali, não tem blocos, não tem indício de obra. Quer dizer que as escolas podem ficar mais 2, 3 anos sem obras. O que é mais grave, Alves? Fecharam as escolas para obras e temos crianças que até agora não foram enquadradas. Há aquelas que estão em escolas péssimas, mas tem aquelas que não foram enquadradas porque o governo provincial, a delegação provincial de educação de Luanda diz que não tem escola para meter essas crianças. E as crianças estão assim à sua sorte. Está-se a dizer que eles devem esperar as obras terminarem nas escolas que eles estudaram para depois serem enquadrados. Mas isso não se faz. Quer dizer que correm o risco de perder o ano letivo. Não, eles já perderam o ano letivo. Já perderam o ano letivo. Porque não foram enquadrados, porque não tem mais espaço para que eles estudassem. Nós sugerimos ao Ministério, sugerimos ao governo provincial, que teve lá um gênio, que teve essa grande ideia, parece que estudou numa das melhores universidades do mundo, teve essa ideia de fechar as escolas agora sem procurar alternativa, e ele também não sabe o que fazer. Então, perante esse facto, o que é que nós vamos fazer? Eles nos dizem sempre, vocês estão a lutar muito e não estão a ganhar nada. Nós não estamos a lutar para ganhar, nós não estamos a procurar honra, nem estamos a procurar mérito. Em todas as lutas que nós estamos nesses últimos 19 anos que o MEI existe, não é para ganhar. Nós não ganhamos, nem perdemos. Nós aprendemos. Estamos a aprender que o caminho da desigualdade é esse que o governo está a seguir. Nós estamos a aprender que o caminho do aumento da prostituição, do aumento da delinquência, é esse que o governo está a subir. Então eles podem dizer que nunca ganhamos nada. Nós não queremos ganhar. Nós queremos que o Estado entre nos carris, ganhe algum juízo, né? Alguns governos têm que ter juízo, né? Porque o governo não tem juízo. Quando você fecha uma escola e não sabe onde vai levar as crianças, é falta de juízo. Mas, meus senhores, aqui estamos com um problema duplamente grave. Por um lado, é a degradação das escolas, que foi acontecendo a olho nu, à vista desarmada, ao longo dos anos. Nós vimos Angola, Quilões e outras escolas a se degradarem ano após ano. E depois, torna-se mais grave na medida em que há a decisão de se encerrarem as escolas, muitas das quais sem contratos elaborados, sem dotações orçamentais para que as obras de reabilitação tivessem início o mais rápido possível. Portanto, isto, extrapolando para o ano que vem e os anos vindouros, estamos a ver mais agravamento do problema do que soluções em tempo útil. Mas não é verdade? Sabes, eu disse aqui que o Presidente não ligava à educação. O nosso primeiro Presidente, João Lourenço, do início de mandato, aparentemente ligava à educação. Eu vou ler o Presidente João Lourenço abriu o ano letivo de 2018. Tinha tomado posse em setembro e sabe o que é o lead do Jornal de Angola? O Presidente da República, João Lourenço, procedeu ontem à abertura formal na província do Namibe do ano letivo de 2018. Um gesto que é interpretado como sinal de que o chefe de Estado
pretende prestar particular atenção ao setor da educação, cujos problemas são imensos e de diversa natureza. Tem certamente conhecimento. Portanto, este era o presidente João Lourenço de início de mandato, de 2018, que dizia que a educação é, sem dúvida, um setor vital para o desenvolvimento do nosso país. Os angolanos estão empenhados num país de grande prosperidade, pelo que faz sentido que as autoridades estejam atentas aos problemas do setor da educação. Portanto, não é por falta de coisa. E nem é a ministra Grilo. O presidente João Lourenço, no início de mandato, disse que ia cumprir as recomendações Mas o que internacionais. o que é que se passa efetivamente? Eu fiz aquela pergunta que pode parecer provocação, mas é uma pergunta genuinamente bem intencionada. O presidente gostou do fato. O presidente gostou do fato que vestiu quando se iniciou a presidência. Esse é que é o problema. Mas é uma situação preocupante, porque afinal de contas, de 2018 para cá, as condições de vida da população do modo geral degradaram-se e a educação está a viver problemas que estamos aqui a abordar. E por isso é que eu perguntei se era incompetência. É normal, ser incompetente não é crime. É ignorância ou é algo estrategicamente feito para que a maioria se mantenha na ignorância? Alves, eu vou dizer aqui algo que eu disse. Eu fui convidado num debate numa televisão a comentar essas palavras do Presidente da República. Sim, no início do consulado. E eu disse, mais ou menos é mais duas ocasiões, 2020 e 2021. A essência do que eu disse foi o seguinte: gostaria que o Presidente conseguisse uma dinâmica de uma maior solidariedade institucional dos diferentes departamentos ministeriais, porque as questões da educação estão para além do Ministério da Educação. Mas da forma como o Vítor está a colocar a questão, quer dizer que os de vários departamentos ministeriais, eu não gosto muito dessa expressão, os vários ministérios têm vida própria, têm vontade própria e têm até poder para contrariar a vontade do Presidente. É isso que está a dizer? Não, eu estou a dizer que deveria o Presidente conseguir isso, porque ele tem o poder para responsabilizar cada um setor sobre o que tem que fazer. E vimos aqui o exemplo concreto do orçamento do Estado, que é pouco e não se executa. Sim, mas o orçamento não é a vontade deliberada da Ministra das Finanças. Sim. Não é a vontade da Ministra das Finanças. O orçamento, a proposta do orçamento é uma proposta apresentada em nome do titular do Poder Executivo. O governo é unipessoal em Angola. Está aqui o Jaime, que sabe melhor do que Sim, nós. portanto, eu acho que estamos aqui, estamos aqui a abordar a questão, caríssimos. O governo é só um unipessoal, minuto. nós estamos aqui sempre com paninhos quentes. Eu acho que estamos aqui com Por outras palavras, o que eu desejava naquela altura, e reitero esse meu desejo, é que houvesse efetivamente uma mudança da forma de fazer as coisas. Sim, mas a grande questão é esta. A Inclusive mudança, no orçamento de Estado. A necessidade de mudança é a razão dos nossos debates, Sim. tanto nas rádios, nas televisões, como no nosso dia a dia. Sim. A questão que se coloca é, por exemplo, qual a explicação para o facto de surgirem todos os anos mais colégios privados do que escolas públicas? E mais ainda, quem são os proprietários dos colégios privados? Alves, desculpa. Não, desculpa, vamos esgotar essa pergunta. Há um vício que nós temos de ignorar. Vemos com as nossas ideias de casa formatadas, não queremos responder as perguntas. Eu respondo. Posso tentar responder. Alves, peço desculpa, mas quando perguntou se era incompetência ou outra coisa. Incompetência, já estamos a ignorância. passar. Então eu queria Tá bem. responder Então vamos isto. por baixo. Né? Primeiro, Nós temos dados muito simples que podem nos fazer perceber Correto. que realmente nem sequer é incompetência. Dizia Sócrates: os que praticam a injustiça não conhecem a justiça porque senão a praticariam. Na verdade, aqui podemos estar a pensar dessa forma, não, se calhar não sabem o que estão a fazer. Quanto é que o Estado angolano aloca para a merenda escolar em todo o país? Todos os municípios recebem de forma linear 3 milhões de kwanzas mensalmente. Isso é possível. Tanto o município de Viana, que tem quase 3 milhões de habitantes, como o município da Quissama, que tem 70 mil habitantes. Aqui, nós não estamos aqui a inventar, aqui não há invenção nenhuma. Portanto, esse é um dado oficial. Todos recebem de forma linear 3 milhões de kwanza. O que é que indicia isto? Falta de interesse. Ou seja, vamos dar aí 3 milhões de kwanza, depois eles viram-se. O que é que acontece depois com esse dinheiro que é gerido pelas administrações municipais e recebem isso na rubrica do âmbito do combate à pobreza? O que é que eles fazem? Alocam dinheiro para outra finalidade, pegam uma escola, dão lá merenda durante
1 ou 2 meses, uma escola. Depois põe no relatório, saem os relatórios que nós vemos do governo, dizem que todos os anos é distribuído merenda escolar. Isso é incompetência ou falta de vontade política? No nosso entender, isso é falta de vontade política. Não há vontade política para se estabelecer a educação como uma verdadeira prioridade do país. Aliás, isso só Amílcar, para responder objetivamente à questão que colocou. Mas insistindo consigo, Amílcar de Armando, mesmo a própria rubrica do combate à pobreza enferma do mesmo mal. São 25 milhões de kwanzas para todos os municípios, tanto para o Lubito, para Viana, como para Quissama, Rivungo, Belize, Xongorô, etc. Portanto, É assim há anos. Então, mas a resposta é justamente essa. O que é que se passa? A incompetência, até porque parece haver dinheiro. O dinheiro é disponibilizado de forma linear. Só que depois pensa-se assim, este bocadinho, 3 milhões, virem-se. É falta de vontade política. Vontade política e determinação política para a construção. Mas sem vontade não há determinação, vontade Vítor Barbosa. política e determinação política para construir uma visão partilhada de políticas públicas de Estado, irmos para além das políticas públicas de governo. A educação é um compromisso sério e que não pode ter um projeto de 5 anos, deve ir para além disso. Estas políticas públicas, ao serem implementadas, devem ser monitorizadas pelas forças sociais e inverter-se a forma de se conceber tanto o orçamento como os projetos, ou seja, haver efetivamente a participação dos cidadãos. O cidadão, se tem pensamento crítico e exerce cidadania, ou seja, o cidadão deve viver com base nos seus direitos e deveres e ser um ser socialmente ativo, e o Estado tem que ter em consciência que o cidadão delega o poder, mas nunca delega a soberania, por isso não deve ser esquecido. E vamos à segunda parte da minha pergunta. Quem são os donos dos colégios? São políticos, boa parte deles estão inseridos nos comitês centrais, nos birros políticos. São políticos que têm esse poder. Boa parte daquelas pessoas dos grandes colégios, monstros dos colégios, não são supervisionados. Os donos, boa parte dos colégios negam, violam a lei de base de educação, porque a lei diz que em Angola só há um único livro que as pessoas devem estudar. Eles criaram um livro deles, eles impuseram o livro dele da Plural, têm poder, têm influência política. Não são os políticos que fazem o negócio. O grande problema aqui é que em Angola o político é ao mesmo tempo o empresário. E quando o político é empresário, nós temos esse problema que estamos a ter. Na Covid, né, reuniram os políticos à noite, que eram os donos dos colégios, depois decretaram que nós tínhamos que pagar mesmo 2 meses parados que os encarregados tinham que pagar. Então, o problema aqui é que os políticos tornaram-se empresários. E quando os políticos tornam-se empresários, eles criam lei que os beneficia, criam condições para que eles possam exercer os seus negócios de forma ilegal, sem que o Estado tenha grande interferência nele. Isso é um problema. E o Jaime, na primeira intervenção, falou da evolução que a educação passou de direito fundamental e universal para negócio altamente lucrativo. Portanto, digamos que quando o Vítor Barbosa fala em falta de determinação política, estará a dizer falta de determinação para priorizar a educação, mas não falta de determinação para tornar a educação num negócio rentável, que é o que tem acontecido com os nossos colégios. Pois, diz, não sei se é verdade, diz à boca cheia que a senhora Ministra da Educação é proprietária de colégios, não é? Portanto, quando o Sr. Presidente da República convidou a Ministra Grilo para Ministra da Educação, já tinha conhecimento disso ou não? Sim. Imagino que sim, não é? Tem noção. A gente não pode. O Sr. Presidente da República convidou uma senhora para Ministra da Educação e ao fim de 6 meses correu com ela. Estás a ver, Jaime? Se não está satisfeito com a Ministra Grilo, a outra senhora esteve lá 6 meses e foi corrida. Pode muito bem demitir. Sim, teve umas pequenas gafes de linguagem, houve uma pressãozinha sobre a senhora e o Sim, presidente. mas as gafes de linguagem da antiga ministra não afetaram gravemente a educação, como a gestão de lá para cá tem estado a afetar. Não estou a tentar justificar isso, só para contar a circunstância só quero dizer isso. E há da aqui efemeridade da senhora. mais um número, Alves Fernandes, que é absolutamente arrasador. Que é, todos nós sabemos que as pessoas se formam até aos 5 anos, não é? O essencial. Sim, o essencial. É aos 5 anos. 5 anos. Uma pessoa que não se forma até aos 5 anos
Quer dizer, torna-se praticamente irrecuperável, não é? Sim, sim, Durante a vida. Não é Por muito- praticamente, cientificamente Sim, está mas porque provado está que se provado. torna mesmo irrecuperável. Não se recupera. A educação pré-escolar. Justamente. A educação sabes- primeira infância. Tu sabes quanto é que estava orçamentado para a educação pré-escolar em 2023 e teve uma execução de zero? 54 milhões de kwanzas. Mas, ô, Carlos, esse é um 50, problema eu muito não sei, antigo. eu Isso sei, não é mas não é um doutor claro, mas eu consulado. posso ajudar com um dados. é um problema antigo. Sabes o que é que fizeram agora? Em 2024 já não tem educação pré-escolar. Acabaram. O que fizeram todo no ensino primário. Percebes? Agora, como é que nós podemos classificar estas pessoas? Como é que nós podemos classificar pessoas que propõem este orçamento e os deputados que aprovam este orçamento? Como é que nós podemos classificar essas Carlos, pessoas? os deputados nem leem É só aquilo para que dizer. aprovam. É só para dizer. É isto Epá, ali- mas quer dizer, alguns deputados devem me ouvir, não é? Não sei, Permita-me mas só tenho aqui. eu essa pretensão, quer dizer, são alertados São para alertados, sim, isso, para- não é? Toda a gente sabe, Vamos só, Carlos, toda a gente sabe o Vamos que se ouvir passa. o Amílcar, tem mais alguns dados eu também. queria aqui acrescer ao dado ali do Carlos, que na verdade isto é do ponto de vista orçamental, porque a lei do sistema de base de educação em Angola não mudou. Ele continua a ter o subsistema do ensino pré-escolar. Continua, Sim, faz parte apesar do da ensino alteração, subsistema. mantém-se. O que existe, na verdade, é o descaso. Portanto, não há preocupação com a educação pré-escolar. E eu posso dar um dado. O governo em Angola apenas controla 117 creches e jardins de infância. Estamos a falar nas zonas urbanas. Porque as creches e jardins de infância não existem nas zonas suburbanas e nas zonas rurais. O resto que existe e que o Unicef contabiliza são 11% de crianças que apenas têm acesso à educação da primeira infância, que é a educação pré-escolar. E isso só acontece nas zonas urbanas. Portanto, é só para Ainda é mais grave? Sim, pois é, isso é mais grave. Doutora porque- Milka, e para- ainda só para assim, terminar, isso inclui aquelas que estão no subsistema privado de jardim de infância. por isso é que eu disse, o governo só controla 117 creches. Isso é um dado oficial. E nem todas estão a funcionar, apesar de ter sido construída há pleno muito sim. tempo. Pronto, essa é outra questão. Falo da questão oficial. Depois, o resto que o Unicef contabiliza é o subsistema, são as creches e jardim de infância que são controlados pelo sistema privado, pelo ensino privado. Estamos a falar em Angola, pelo menos nas zonas urbanas, para fazer entender os ouvintes, 100% de crianças apenas que têm acesso à educação da primeira infância, educação pré-escolar, ou seja, de cada 100 crianças, apenas 11 têm acesso à educação pré-escolar. É só para crescer aí O Presidente da República Amílcar, e ainda assim, aprovou algumas foram passadas para a manutenção. gestão privada. Calma, Agora, vamos só- Carlos, só- não, deixa o Jaime tem estado Vê só, muito se calado. fores a centralidade do Sekele, as creches construídas com o dinheiro dos nossos impostos custam mais caro que algumas propinas universitárias. Creches públicas deram a gestão de alguém que transformou aquilo num negócio bastante rentável. As crianças pagam 30, 40 mil kwanzas para estar numa creche construída com os nossos impostos. E tem mais, Se no for- desculpa, se for Quilamba, a no Cacoaco- Quilamba, só um minuto, no Quilamba, os ginásios das escolas públicas foram privatizados. Tornaram-se spas e centros de tira-barriga, moldura de corpos a preços exorbitantes de mercado e são ginásios para a educação física de escolas públicas. Podes continuar, Jaime. Se fosse em Cacoaco, aí o doutor Amílcar deve conhecer, no mercado do Kikolo, há lá uma creche construída há mais de 15 anos. Está fechada até hoje a creche. Penso eu que a perspectiva de construir aí foi para facilitar que as mamás vendedeiras tivessem um local para pôr as crianças enquanto elas garantissem o sustento das suas casas. Mas a creche está fechada até hoje, sem justificação absolutamente nenhuma. Por que razão? Aquela infraestrutura que até tem custos fixos com o pessoal da segurança que estão lá todos os dias a proteger aquilo, mas a creche está fechada. Eu só queria dizer que a isso eu chamo agir de forma consciente ou inconsciente para promover a transferência intergeracional da pobreza. Porque são os filhos das famílias mais pobres que não têm possibilidade de frequentar uma creche. São a maioria da população Que é a angolana. maioria da população angolana,
têm menos possibilidades de ter sucesso escolar e a pobreza não pode ser combatida se não atacarmos o mal pela raiz, que é pela educação, como tem sido dito aqui. Amílcar? E falava-se aqui, né? Falava-se aqui, o Dr. Carlos falava né, da ministra, que era, se o presidente não estava contente com a ministra da Educação, podia tirá-la tal como fez com a outra. Muito bem, mas também eu prefiro voltar naquele pronunciamento inicial, de que a ministra não tem culpa nenhuma. Eu vou dar aqui exemplo, vou dar um dado. Repare, já há 3 anos, o sistema precisava, não é? Já tinha um déficit de 68 mil professores. Isso foi reportado, ou seja, a ministra reporta, o governo, não sei. O que é que o Ministério das Finanças, a ministra das Finanças disse? A ministra das Finanças disse, olha, nós, a partir de 2021, não iria, portanto, alocar recursos do OGE para a contratação de novos professores, quando a necessidade era de 68 mil professores. Para este ano letivo, a necessidade do déficit é de 76 mil professores. No entanto, o concurso público de 2023-2024 foi para contratar 8.653 professores. Repare, onde há necessidade de 76 mil professores, contratam-se 8.653 professores. Vamos lá ver. Mesmo que se faça uma rácio de contratar durante 10 anos 10 mil professores, nunca chegaremos chegar a fazer a cobertura de 76 mil professores. Eu levantei essa questão para dizer o quê? Que, na verdade, a questão está lá em cima, onde não se estabelece as verdadeiras políticas de Estado para se resolver os problemas de educação. E ali é o Presidente da República. Desculpa, eu tenho experiência dessas coisinhas. Só para terminar, Jaime, só para dizer que nós temos de chamar os bois pelos nomes, senão não vamos ficar aqui com paninhos quentes e dizer, é preciso que o Presidente diga, meus amigos, a educação a partir de, como Fidel Castro fez nos anos 50, a educação em Cuba será uma prioridade, porque daqui a 20 e 30 anos temos de exportar médicos e professores para toda a parte do mundo. Mas tem uma coisa, doutora Amílcar, nós nunca tivemos só para terminar, um executivo tão capitalista conforme nós temos agora na sua composição. Sim, mas essa é uma questão ideológica. Sim, mas estou a dizer, a sensibilidade social dos componentes dos imigrantes. Quem é que convida as pessoas para o executivo? Carlos, Esse assim não tal vale. executivo capitalista que tu estás a dizer Vamos deixar foi o Jaime. constituído por quem? Vamos deixar o Jaime. Nossa, ele é senador. Eu não fui. Teixeira. Vamos deixar o Jaime defender o seu executivo capitalista, mas vamos ouvi-lo. Sim, Vamos ouvi-lo. Não, eu não o defendo, eu até o critico. Porque nós nunca tivemos na nossa história um executivo tão capitalista, nossa forma de pensar relativamente aos seus integrantes como o atual. Só uma pergunta que não é inocente, mas é pergunta. Nos países capitalistas, nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, são capitalistas assumidos. A América nem sequer tem um serviço nacional de saúde como tem em Portugal e outros países. Será que eles, por serem capitalistas, destroem a educação como nós fazemos? Não, isso aqui é uma questão de evolução civilizacional. Ele percebe a importância de ter um pobre bem informado para depois servi-lo lá para frente. O capitalismo, o que é alguma... Carlos Rosado de Carvalho, vamos com calma. Em algum estádio do desenvolvimento da humanidade, o capitalismo foi adverso à educação? Alves, não é esta a perspectiva. Deixa-me permitir. Não, a expressão é do Jaime. Nunca tivemos um executivo tão capitalista. Será esse um argumento para justificar a forma como a escola pública tem sido assassinada? Capitalismo selvagem. É que o Alves não permite que eu termine o raciocínio. O que é que acontece? Desculpa lá. Eles acham que o mercado vai resolver tudo. Eles quem? A elite. A elite. Mas isso é um contrassenso. O maior interventor do mercado em Angola é o Estado. Agora repara, como é que o Estado intervém? Sendo instrumento para satisfazer agendas particulares. É assim que o Estado intervém. Quando é para perdoar dívidas dos quilapés do BPC, inventa-se um recrédito. O Estado intervém. Quando é para perdoar dívidas, sei lá onde, mais um fundo qualquer, o Estado intervém. Quer dizer, o Estado é usado como um instrumento para satisfação de interesses particulares que usam essa máquina que é de todos nós para se sentir mais folgadinhos. Em relação à educação, isso é antigo, vem dos anos 90 e tal. A nossa transição do socialismo para o capitalismo que estamos a tentar construir, ela não cumpriu com todas essas etapas de transição.
De repente, educação e saúde foram encarados como oportunidade de negócio. E para que esse negócio pudesse prosperar, foi necessário desinvestir para poder gerar uma certa demanda por estes serviços Então, privados. o Jaime está a responder à pergunta que eu coloquei. Quem são os proprietários das escolas privadas, dos colégios? Eu não tenho são os escola, capitalistas. Eu não tenho escola privada, não tenho. E os primeiros a investir nisso são indivíduos que até estavam ligados ao Ministério da Educação. Mas, Jaime, há uma pergunta também que eu tenho que fazer. O facto de ser um problema antigo deixa de ser um problema da responsabilidade do governo? Não deixa de ser um problema da responsabilidade Seja do dos governo. anos 90, dos anos 80, dos anos 75 para cá ou dos anos 2000, o governo, até temos um país com a particularidade de ter sido governado e estar a ser governado, desde a independência, pelo mesmíssimo partido. Portanto, o facto do problema ter nascido na década de 90, de alguma forma, desresponsabiliza os atuais governantes? Alves, tu tens todos os anos um conjunto de crianças que ficam fora do sistema de ensino e sobre elas há sempre um acréscimo, um acumular. Chega uma altura que aquela criança já não tem idade para entrar por sistema. Ela fica de fora. Eu conheço jovens nascidos em Luanda, têm 17 anos, não sabem ler nem escrever. Analfabetos. Miúdos nascidos em Luanda, 17 anos, não sabem ler nem escrever. Já em 2012, o Unicef falava em 5 milhões fora do sistema de ensino. E essa contagem o Unicef começou a fazer em Angola a partir da década de 90. Foi aquele período em que o Estado despiu-se das suas responsabilidades sociais em relação à educação e à saúde, e o Unicef periodicamente vai produzindo este tipo de relatórios. Há um jornal privado que em 2023 já falava em cerca de 9 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Estes 9 milhões de crianças não contabiliza aquelas crianças que não têm registro de nascimento, porque o controle só para aquelas crianças que foram registradas. Formalmente existem, estão no sistema controlado. Nós temos muitas crianças que não têm registro de nascimento. E adultos. Jaime, só uma coisa. Sabes, eu acho que vou por isso só é que dizer, há poucos tu jornais... falaste que tens muitos jovens que não sabem ler nem escrever, não é? Assim. Sim. Então existe um programa que se chama Intensificação da Alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos. Tinha um orçamento de 5.430 milhões de kwanzas. Foram executados 14 milhões de kwanzas. Portanto, o equivalente a 0%. O Carlos, Não, Jaime, só queria dizer uma coisinha que eu lido com a educação pública. Jaime, Uma na tua sequência só mesmo na sequência. Só mesmo. Carlos Rosado e Joaquim Jaime, só um minutinho. Vamos tentar dar um sentido lógico às nossas intervenções. Ok, todos nós lidamos com a educação. A MFM, ao produzir este debate, é porque também lida com a educação e convidou pessoas inteiramente informadas e documentadas sobre a educação em Angola. O que eu queria ouvir de Joaquim Jaime, até o nosso analista residente, é, perante esta amálgama de problemas que radicam desde os primórdios da independência nacional, em 2024, qual deveria ser a abordagem? O Vítor Barbosa tinha dito, nós não podemos almejar mudanças se nós próprios não mudarmos. Queremos mudar, mas não queremos mudar a nós próprios. No que toca à educação em Angola, uma vez diagnosticados os problemas, identificadas as causas, o que é necessário fazer? Já que estamos praticamente a mudar o pneu com o carro em andamento. Porque voltar para trás e dizer que já na década de 90 havia corrupção, claro que havia. Em 77, mesmo antes do fascismo, já havia corrupção. A candonga, a palavra candonga, tem os anos que tem a independência nacional. Quando os portugueses chegaram cá já havia corrupção. A corrupção é universal. O nível não era atual. A corrupção, só que nós aqui temos um fenómeno, meus caros convidados, estimados ouvintes, em que temos avanços, retrocessos, e às vezes parece que os retrocessos são maiores. A corrupção é um bom exemplo. Em 2017, 18, 19, a corrupção era a bandeira principal do nosso governo. Hoje, estamos perante uma situação alarmante. Ministros ou governantes, generais, comissários a contrabandear combustíveis. Quem o disse não é o jornalista. São as mais altas figuras do Estado. Portanto, o combate à corrupção nos últimos 7 anos conheceu retrocessos consideráveis. A degradação da educação, Joaquim Jaime, também está a viver a mesma situação. E já que vamos daqui a bocado encerrar esta primeira parte do programa, espero que os outros convidados, Miguel Filho e Chocolate Brás, assim como a professora Cláudia Matoso, estejam já a chegar. Vou saber dos colegas que já cá estão. Vamos encerrar fazendo um round mais conclusivo. Se cada um dos nossos ilustres convidados, Amílcar de Armando, Francisco Teixeira,
Vítor Barbosa, assim como os nossos analistas Carlos Rosado de Carvalho, que não quer ir para o governo, e Joaquim Jaime, que poderá ir para o governo, o que é que fariam se fossem ministro da Educação ou se tivessem poder para determinar políticas públicas para a educação em Angola? Porque estamos a falar dos problemas de forma que se torna até dolorosa, porque repetimos todos os dias os mesmos problemas. Quais as soluções então? Alves, nós temos dois problemas. Um é que o Carlos e o professor Amilcar está constantemente a dizer é que a dotação orçamental para a função educação não responde às suas reais necessidades. Um outro problema tem que ver com os critérios da admissão para o quadro do pessoal do Ministério da Educação. Nem todos os professores que são admitidos vão para a educação porque têm vontade, têm gosto, amam ensinar, encaram a educação como um ofício nobre. A falta de emprego levou para a educação, para a Polícia Nacional, para a saúde, muita gente que não está comprometida com aquilo que faz. Porque eu não posso aceitar hoje que um menino da 4ª classe tenha menos qualidade que a minha mãe quando estudou a 4ª classe no outro tempo. A minha mãe, a 1ª e 2ª classe, escreveu na ardósia uma coisa que se escrevia, depois tinha que apagar, memorizar para fazer uma prova no dia seguinte. Só na 3ª e 4ª classe que a minha mãe teve, de facto, uma sala de aulas, com cadernos, com tudo a que tinha direito, e depois, mais lá para frente. Mas havia uma coisa, a qualidade do professor também está a influenciar aqui a qualidade dos nossos estudantes. Hoje nós temos estudantes na 8ª classe que não sabem ler. Mas a culpa não é do estudante. É isso ali. Nós também temos que ser rigorosos com a qualidade dos nossos professores. Olha, o irmão do professor Amilcar foi meu professor também. Foi meu professor. E a gente notava o esforço que eles faziam para poder encaixar-nos a matéria. Sentia essa... Não é, porque está com o irmão dele. Tá vendo? Calma, mas eu senti quando você aqui. tem um estudante que chega à 10ª classe sem nunca ver um livro da língua portuguesa, é aí. você não pode pedir qualidade ao professor nem ao estudante. Calma, mas está a ver, você começa a mutilar esse aluno a partir da iniciação. Claro. Quando o estudante da 1ª classe tem que passar automaticamente, quando eu fiz a 1ª classe eu estudei com repetentes, nós transitávamos de classe por mérito. Não era apenas por um procedimento estatístico administrativo que nós tínhamos que avançar. Começamos a mutilar a qualidade da educação o tempo há muito tempo. As nossas vidas, e um dos erros que cometemos em Angola desde o dia 11 de novembro de 1975 é não respeitarmos o tempo. Hoje, 49 anos depois, nem sabemos quantos milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. Vamos mesmo concluir esta parte, a parte problemática, porque já temos aqui os professores Miguel Filho, Chocolate Brás e Cláudio Batoso para falarmos mais em profundidade sobre a qualidade do ensino, os conteúdos programáticos, os programas curriculares, desde o pré-escolar até a universidade. Então vamos dar mais um minuto a cada um de nós para encerrarmos este capítulo. O Carlos e o Jaime, por serem residentes, ficam para o fim. Amilcar de Armando é professor com formação diferenciada, com longos anos de experiência, perante esses problemas que se agudizam de ano para ano, e já que não se pode resolver tudo do dia para a noite, como começar a equacionar? Qual seria o aspecto prioritário para que fossem equacionados e, em tempo útil, pudéssemos ter uma solução razoável para os problemas atuais? De forma muito objetiva. Primeiro, resolver a questão do acesso à escola. Não pode haver qualidade se não tivermos acesso. Permitir que todas as crianças tenham acesso à escola. Para isto, há necessidade, por exemplo, este ano de mais 9.000 escolas, porque existem cerca de 9.000 escolas em todo o país. Já estou a contar, inclusive, com as escolas privadas. Não, aqui públicas, comparticipadas e privadas. Podemos deixar só as privadas novas, porque depois perfazem 12.000 no total. Correto. Então iríamos falar para este ano, para resolvermos pelo menos o problema próximo ano. Para o próximo ano letivo, era necessário a construção necessária de pelo menos 9 ou 10.000 escolas. E os professores também. Não, aqui estou a falar da escola. Sim, da escola primeiro. Mas íamos construir escolas e depois com o déficit de professores. Mas vou chegar ali. Estamos a falar de 9.000 escolas e devíamos recrutar para, pelo menos, o próximo ano letivo, resolver
76 mil professores que é a necessidade deste ano letivo. Se resolver isto, mas já sei que não vai ser possível, porque a ministra já disse que não vai alocar dinheiro do Orçamento Geral do Estado para a contratação de novos professores. Deixa só, para terminar em 50 segundos, dizer o seguinte. Nós temos no sistema, reparem, devido a essa necessidade, 110 mil professores que oferem salário no sistema, no regime geral da função pública. Reparem, como é que isso aconteceu? Por falta de professor, havia aqueles colegas que foram contratados como administrativo nas escolas, melhoraram o seu perfil acadêmico e as escolas o próprio Ministério da Educação, as próprias escolas, contrataram esses colegas, eram administrativos, colocaram nas salas de aula. São 110 mil professores. O que é que está a acontecer? Houve um acordo com o Ministério da Educação e também com o Ministério das Finanças, de que esses colegas seriam introduzidos no regime especial da carreira dos agentes de educação, através das vagas que ficariam das mortes, das reformas e por aí fora. O que é que o Ministério das Finanças está a fazer neste momento? Está a pegar essas vagas para contratar novos docentes. Portanto, é isto que se devia resolver. Por aí, podíamos talvez fazer a introdução para falarmos da qualidade do nosso ensino. Para mim, a primeira base é resolver a questão do acesso e fazer a cobertura com os professores necessários para atender esses novos alunos. Francisco Teixeira. Não, para nós, a nossa visão continua a ser a mesma. A educação é uma luta de classe e a classe dominante nunca vai proporcionar à classe dominada uma educação igualitária. Aqui a luta é de classe e aqui o mais perigoso é que a classe privada, essa classe que se constitui hoje em associações, se legalizaram, são muito fortes. Eu já fui em reuniões... Desculpa, não percebi. Qual é a classe que... Se constitui agora em associações... Por exemplo? Não, associações que controlam o ensino superior privado do ensino médio, né? Tem uma associação, a ANEP, tem uma associação que é a ESP, que controla o ensino superior, são muito poderosos. São poderosos do ponto de vista financeiro, são poderosos do ponto de vista político, e eles intimidam até delegados provinciais, intimidam diretores, intimidam tudo. Quem não anda segundo a vontade desses poderosos, eles substituem. Eles se constituíram em associações. E são um dos grupos de hoje mais poderosos em Angola. A última ministra da Educação que saiu, não saiu por incompetência, não saiu porque não queria ler. A ministra estava a exigir que as escolas privadas recebessem livro do ensino público, como a lei diz. Criaram logo uma casca de banana e tiraram. É um grupo muito poderoso. Constituíram-se associações. Agora, está aqui o professor Amilcar. Há uma questão que nesse ano letivo nós não vamos tolerar. E aqui vou dirigir mesmo aos professores. O assédio sexual, a violação sexual contra as crianças, nós vamos combater energicamente. Já consegui, esse ano, só agora começou, já tem 2 ou 3 professores nessa situação com crianças, e o combate vai ser acérrimo. Aqui agradecer a colaboração sempre prestativa do Conselho Nacional da Juventude, tem nos ajudado muito a identificar e prender professores que se envolvam com crianças, ou aliciam crianças, ou assediam crianças, ou mandam fotografias com partes íntimas às crianças. Agradecer também a postura do Ministério do Interior nesse combate. É um combate que nós abraçamos, a sociedade deve abraçar. É preciso retirar do sistema do ensino todo aquele professor que encara as crianças como seus objetos sexuais. Seja ele por tentativa ou por pensamento. Nós temos que combater isso. Há um crescimento muito grande de violações, de assédio sexual de crianças serem violadas no recinto das escolas, e o Ministério da Educação só tem estado a criar aí suspensões, criar ali pequenas suspensões. O indivíduo que assedia uma criança, predador sexual, viola não é devidamente criança, punido. Não é punido, criam aí uma lei que lhe diz que ele fica 2 meses sem dar aulas, o homem recebe salário, depois lhe trocam de escola. Quer dizer, é preciso punir, esse homem tem que ir preso. E nós vamos combater acérrimo. Quer o Simprof tem nos ajudado muito nisso, quer o Simprof, quer o CNJ, que é o Ministro do Interior. O Ministério do Interior tem nos ajudado muito nisso. E gostaríamos que a sociedade se envolvesse nessa causa. Os pais devem conversar mais com as crianças. E qualquer tentativa de um professor de mandar fotografias às crianças, com qualquer linguajar que não está dentro dos padrões normais daquilo que é pedagogia, devem informar. Vamos numa esquadra mais forte e começar a aprender esses professores. Esta última deixa do Francisco Teixeira é muito importante e um alerta para as senhoras deputadas da Assembleia Nacional. Os crimes sexuais nas escolas têm estado a atingir proporções alarmantes. Muitas famílias não denunciam com medo de que os seus filhos
percam a escola. É necessário que esta questão seja abordada como um problema nacional e não apenas como casos esporádicos da autoria de um ou outro professor menos preparado. Vamos então, caros convidados, estimados ouvintes, avançar para a segunda parte do nosso programa. Nós não dissemos nada. É verdade. Não fizemos conclusões. As conclusões do Carlos e do Jaime ficam mesmo para o fim, porque o tempo comanda a vida e os três convidados para a segunda parte já aqui se encontram. Miguel Filho, Chocolate Brás e Cláudia Matoso. Bom dia e bem-vinda de volta, cerca de um pouco mais de um ano depois, aqui ao nosso Estado da Nação. Bom dia. Muito bom dia, Alves Fernandes, bom dia aos colegas do painel e muito bom dia também a todos que nos ouvem. Igualmente, o nosso muito bom dia e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite ao professor.